Bom, gente, as férias escolares chegaram ao fim, né? E aí, com a volta às aulas, muitas famílias precisam retomar a rotina. Depois de vários dias sem horário para dormir, sem horário para acordar ou até para usar o celular, é hora de reorganizar o relógio biológico, né? O relógio das crianças, principalmente, pode ser um desafio. E esse é o assunto do quadro Família em Sintonia de hoje. A gente vai ver na reportagem como enfrentar esse período de adaptação e o que os médicos recomendam para garantir uma boa noite de sono. As férias chegaram ao fim, só que voltar aos hábitos do dia a dia depois de um longo período de viagens, festas e nenhum rastro de rotina pode ser bem difícil. Voltar a dormir e acordar cedo acaba se tornando um grande desafio para as famílias, até mesmo para quem já tinha esse costume antes do ano acabar. É o que acontece na casa do William e da Patrícia. Sim, toda essa conversa foi feita entre nós quatro, né? Sempre alinhando e mostrando por que a gente tomava determinadas decisões. E a gente estabeleceu que de domingo à noite até quinta-feira, a gente não faz uso de tela ali depois das 20 horas. Todos esses combinados foram criados em conjunto com as crianças, a Catarina, de 9 anos, e a Sara, de 13. Elas gostarem de rotina é o primeiro passo para que esses hábitos durem. Eu acho que a rotina deixa tudo mais organizado, porque eu acho que se não tivesse esse limite assim de tempo de tela, eu ia acabar ficando até muito tarde assim, acordada e acordar muito cansada no outro dia. Por ali, os combinados valem de domingo a quinta. Sem televisão e celular antes de dormir, horários fixos para as refeições, tudo isso para acostumar a mente à hora de dormir. Rotina que vale, inclusive, para os pais. Quando a gente fala para elas que a gente quer que elas durmam cedo, não é porque não vê nenhuma mentira, não, porque eu tenho que acordar cedo amanhã e tal. Não, porque elas têm uma rotina, faz bem para elas, faz bem para a gente também, é importante, né, para o desenvolvimento delas. Então, a gente sempre tem conversas francas assim com elas, né? E elas acabam entendendo. O ideal é acostumar as crianças a uma rotina que cria marcadores de ritmo de tempo. Ter um momento específico para as refeições, banho, leitura e, por fim, dormir, torna mais fácil construir esse hábito. Essas ações devem ser mantidas inclusive no final de semana, para evitar a quebra no padrão. Se um dia a criança acorda às 7, mas no final de semana, podendo dormir até meio-dia, acorda meio-dia, nós temos dois problemas aí, né? Então, o primeiro problema é acordar em horário diferente, o cérebro não vai saber o que fazer naquele horário, né? E quando chegar segunda-feira, ele vai ficar, mas será que hoje é domingo, hoje é segunda? Será que eu acordo no modo ativo? Será que eu acordo e volto a dormir mais um pouquinho, né? Uma boa noite de sono faz bem para todo mundo, mas para as crianças é ainda mais fundamental. É durante o sono que o cérebro organiza informações, cria memória e libera hormônios de crescimento. A falta dele pode causar irritabilidade, problemas de atenção, baixa imunidade e dificuldades de aprendizado. Então a criança até 2 anos, ela está ávida em aprender tudo, ela está aprendendo, enfim, ser gente, né? Então ela está aprendendo a parte motora, está aprendendo uma língua, está aprendendo, enfim, relação, como lidar com as emoções. Então é um boom de coisas, precisa dormir mais. Já que durante o sono a gente está, então, organizando essas memórias do dia, então organizando tudo isso que a criança se expôs, né? E transformando isso em algo real para a criança, né? Então solidificando essas vivências em memórias de longo prazo. Então se a gente priva as crianças de sono na infância, a gente está privando a criança de aprendizagem. Olha só a importância do sono. Claro que quem já está com a gente aqui é a doutora Thalita Tonin. Bem-vinda, doutora. Olá, Marta. Olá, famílias catarinenses. Vamos falar de sono, de rotina. Vamos organizar essas famílias para esse ano. Doutora, por que o sono das crianças costuma desorganizar no início do ano? São muitos fatores, né? São. Na prática, o sono das crianças desorganiza porque a casa inteira ainda está desorganizada. Muitas crianças dormem mal porque os pais também estão dormindo mal. O ano escolar começa, mas leva, assim, alguns dias, às vezes semanas, até todo mundo entrar no ritmo.
Tem muita emoção envolvida, tem ambiente novo, colegas novos, expectativas. Ao mesmo tempo, daí aparecem esses feriados prolongados, como o carnaval. Os adultos dormem mais tarde, tem festa, barulho. E aí fica difícil engrenar um sono tranquilo já em fevereiro. O cérebro da criança não entende esse modo feriado. Ele fica assim mais acelerado, mais confuso. Quando o dia é muito intenso, esse cérebro continua trabalhando à noite, Marta. É durante o sono que ele organiza, consolida tudo o que ele viveu de dia. As aprendizagens cognitivas, motoras, sociais. Então, o que aparece é dificuldade, sim, para pegar no sono, é aquela resistência para ir para a cama, despertares noturnos. E somado a isso, os adultos também estão mais estressados. Nessa retomada, existe uma expectativa de perfeição, que tudo funcione bem desde o começo do ano. Mas sono é construção, é ajuste. Fevereiro ainda é um mês, gente, de reorganização para toda a família. Tem que ter calma. Agora, para a criança, conta pra gente o que acontece no corpo, no cérebro da criança, quando ela fica nesse modo, não consegue desligar, doutora? Quando a criança passa o dia em alerta, com muito barulho, telas, agitação, o corpo produz mais adrenalina e mais cortisol, que são os hormônios do estresse. E, ao mesmo tempo, diminui a produção da melatonina, que é aquele hormônio do sono, principalmente quando há uso de telas, pertinho da hora de dormir. Esses hormônios mantêm o cérebro em estado de vigilância, como se ele precisasse ficar atento, sabe? Então, luzes acesas, aquele movimento na casa, esses estímulos constantes, fazem o cérebro da criança entender que ainda não é a hora de desligar. Então, a criança até deita, mas ela não entra naquele sono profundo. Demora para dormir, pede água, fica agitada, acorda várias vezes à noite. E essa noite, gente, mal dormida, gera no dia seguinte mais irritação, mais birra, mais dificuldade de concentração lá na escola. E daí vira um ciclo, sabe? É aqui que muitas famílias precisam de apoio. Eu vejo isso com muita frequência nas minhas mentorias de pais. Muitos acham que a criança está fazendo manha, Marta, testando o limite, quando, na verdade, é um cérebro imaturo tentando lidar com esse excesso de estímulos que tem no ambiente. Pois é, até para os pais está difícil descansar. Você já deu alguns palpites aqui, algumas dicas, mas eu quero saber quais hábitos práticos ajudam a reorganizar o sono, principalmente para a criançada, né? Isso mesmo, para a prática. O primeiro ponto é olhar para a rotina do dia. A criança ela precisa acordar mais cedo, então mais ou menos em torno de 7h30, 8 horas. E ela precisa dormir cedo. Quando eu falo cedo, é no máximo aí 20 horas, 20, 30, 21 horas. O sono profundo ele acontece antes da meia-noite. É aí que tem a maior liberação da melatonina. 1 hora antes de dormir, o ideal também é não ter mais telas. Um padrão simples que funciona bem é permitir tela até o momento da janta. Então faz esse combinado. Depois da janta, não se liga mais tela, nem das crianças, nem de nós adultos. O ambiente também faz muita diferença. Luz branca acesa, televisão no volume alto e uma casa muito agitada dificulta esse desligamento. A casa ela precisa ajudar o cérebro a entender que o dia está acabando. Então, à noite, outro ponto que vale observar, gente, é saciedade. Às vezes, a janta ela não sustenta a criança até a hora de dormir. Então, a gente tem que colocar uma pequena ceia, isso ajuda muito. Um bolinho caseiro, um chá em família, isso traz conforto e segurança. E, claro, o ritual noturno. Então, ele precisa se repetir todos os dias e ser adequado à idade, porque crianças, às vezes, não gostam das mesmas coisas, dos mesmos livrinhos de quando eram bebês. Agora, nada disso funciona sem o exemplo do adulto. A criança não desliga sozinha. Ela precisa de presença para se sentir segura e dormir melhor. Gente, para falar mais sobre filhos, vocês podem me acompanhar aqui sempre no Família em Sintonia e também lá no meu Instagram, que é no @Thalia_positivacão. Lá eu falo, estou em minhas mentorias, tem meus acompanhamentos. Dicas importantes para toda a família, né? Inclusive para quem não tem filho, precisa acordar cedo, que nem a equipe do SC no ar. Obrigada, viu, doutora? Daqui a 15 dias te espero aqui. Até lá. Até mais, gente.